Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e nós vamos ler do verso 40 ao verso 49. Permaneçam sentados como estão, mas reverentes à leitura da palavra do nosso Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, eu vou dar um tempinho para os crentes novos encontrarem. Não é? Primeiro livro de Samuel é um livro do Velho Testamento, e é um livro considerado livro histórico. Se você já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então todos já acharam, então vamos ler então. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. E aproximou-se do filisteu com a funda na mão. O filisteu também vinha, se aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou e disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: venha atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vos entregará em nossas mãos. E quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, este foi correndo para o combate para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforge, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Queira o Senhor Deus completar e aplicar a sua palavra lida em cada coração aqui presente. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, diante da tua inerrante e poderosa palavra, aqui estamos com os nossos corações receptivos, como terra adubada, esperando ouvir a tua voz, que a semente da tua palavra, a semente do evangelho possa cair em corações aqui. Que o teu Santo Espírito prepare esses corações, para que recebam a tua palavra e a recebam com alegria e com fé, depositando a sua confiança no Senhor. Recebe, portanto, a nossa gratidão, despede-nos de tudo aquilo que não provém de ti, unge os nossos lábios, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Gigantes. Meus queridos irmãos, no segundo livro de Samuel, há um relato de que as tropas de Davi enfrentaram alguns gigantes.
E ali estão os nomes deles. Por exemplo, vamos encontrar um gigante chamado Isbi-Benob. Já ouviram falar nele? Um outro gigante chamado Saf. Um outro gigante chamado Golias, que não é o Golias que enfrentou Davi, provavelmente um irmão dele. Talvez isso justifique o fato de Davi escolher 5 pedras no ribeiro. Já que ele só usou uma, por que escolheu 5 pedras? Talvez porque Golias tivesse irmãos. E há um outro gigante estranho registrado no 2º livro de Samuel, no capítulo 21, que este homem tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. E a Bíblia nos fala também deste gigante filisteu, edomita, chamado Golias. E a palavra de Deus nos diz que os filisteus se acamparam no vale, numa montanha, e na outra montanha ficaram as tropas de Israel. O rei de Israel era Saul. Mas Saul já vinha fazendo algumas bobagens, o Senhor já havia decidido que iria afastá-lo do trono. Quando nós lemos no capítulo 17 do 1º livro de Samuel, este episódio, esta narrativa da luta de Davi e Golias, nos capítulos anteriores nós vamos ver que Samuel já tinha ido à casa de Jessé, amando do Senhor, e que ele iria lá escolher um dos filhos de Jessé e iria ungí-lo rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos e Davi era o caçula. Quando Davi enfrentou o gigante, de acordo com o relato bíblico, ele deveria ter entre 17 e 18 anos. Era um rapaz ruivo, talvez os cabelos semelhantes aos cabelos do filho do pastor Zaqueu. Aqueles cabelos ruivos. Diz a Bíblia que Davi era um jovem de boa aparência, ruivo, sisudo de palavras, não era de muita conversa não. Aliás, esse pessoal que conversa muito, faz pouco. Davi era um jovem de poucas palavras. E a palavra de Deus nos diz que as tropas estavam cada um de um lado, numa montanha, e no meio havia um vale. E esse filisteu incircunciso, chamado Golias, descia da montanha, chegava no vale e desafiava o exército de Israel. Em outras palavras, dizia assim, não tem homem aí não. E nos diz a Bíblia que os soldados israelitas tremiam nas bases. Ninguém se atrevia. E ele descia pela manhã e à tarde, e desafiava que um soldado de Israel descesse para lutar com ele. Meus irmãos, eu acho que muitas das guerras do mundo teriam sido resolvidas se os governantes resolvessem guerrear. Já pensou o Trump, lá dos Estados Unidos, com o ditador da Coreia? Vamos resolver o nosso problema nós dois. Quantas vidas seriam poupadas se os dois resolvessem a pendência? Só ia morrer um. Quando Golias desafiou os exércitos de Israel, os soldados estavam apavorados, desanimados. E Saul, como era um rei muito político, já tinha afastado de Deus, sabia que a situação dele era muito difícil, prometeu aquilo que os políticos prometem. Olha, quem vencer o filisteu, quem vencer o gigante, eu darei minha filha em casamento. Quem venceu o gigante nunca mais pagará tributos em Israel, não vai declarar imposto de renda. Quem vencer o gigante será coroado de honras e de glórias. E isso todos os soldados sabiam, mas ninguém se atrevia a enfrentar aquele gigante que tinha 2,92 metros de altura e uma couraça que pesava 70 quilos. Ninguém se atrevia.
E o problema foi que o pai de Davi disse: olha, vai levar mantimentos para os teus irmãos que estão lá no exército, no campo de batalha. Então Davi deixou as ovelhas. Davi, lembrem-se que Davi era um jovem pastor de ovelhas. Então Davi deixou as ovelhas com um outro servo lá, um outro pastor, e foi levar os mantimentos. E levou mantimentos para os seus 3 irmãos. Eram 8 irmãos, Davi era o caçula, mas 3 deles estavam lá para enfrentar o gigante. E ele levou esses mantimentos para os seus irmãos e levou mantimentos sob as ordens de seu pai para o chefe das tropas. E quando ele chegou lá, ele viu aquela provocação. Ele viu o gigante Golias descer ao vale e provocar os exércitos de Israel. Então Davi perguntou: quem é este incircunciso que ousa afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí disseram: não, isso aí ele está nos provocando há muito tempo, há 40 dias que ele faz isso. Durante 40 dias, o gigante descia ao vale e fazia provocações às tropas de Israel. E Davi ficou impressionado com aquilo. E ele perguntava: quem é este incircunciso? E diziam a mesma coisa. E o irmão mais velho, quando viu aquela cena, talvez movido por inveja, ciúme, porque ele não foi escolhido por Samuel, não foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, quem foi escolhido foi seu irmão caçula. Então ele dá uma reprimenda no seu irmão, que ele estava fazendo coisas erradas, e Davi disse: mas o que é que eu estou fazendo? Eu só estou perguntando. Como se ele dissesse: perguntar não ofende. E o fato é que Davi ficou ouvindo aquelas provocações e ele disse: quem é este incircunciso? E a notícia chegou ao rei Saul. E Davi disse: eu vou lutar contra este filisteu. Levaram, pois, Davi à presença de Saul. E Saul disse: mas você é muito jovem para lutar contra este gigante. Aí Davi disse: olhe, quando eu estava pastoreando as minhas ovelhas no campo, um dia veio um leão. E um leão abocanhou uma das minhas ovelhas. Eu parti para o leão, lutei com o leão, peguei pela juba do leão e o matei. Em outra ocasião apareceu um urso que pegou uma das minhas ovelhas. E eu fui lá e lutei com o urso, matei o urso. Porque pastor defende ovelha. E o rei Saul ficou impressionado. Disse: tá bom, você quer lutar, então vamos colocar uma armadura em você. Colocou uma panóplia, uma armadura completa em Davi. Capacete, braçadeira, escudo, lança, espada. E a Bíblia diz que Davi quis andar, mas não conseguiu. Davi disse: não, eu não consigo andar. Eu vou levar os meus instrumentos. E essa história de Davi me traz muitas lições. Lições essas que eu quero compartilhar com o rebanho do Senhor hoje à noite. Davi foi ao ribeiro e de lá pegou 5 pedras lisas. Colocou no seu alforje, na sua bolsa de pastor, e saiu para lutar com o gigante. Meus queridos irmãos, na vida, muitos gigantes aparecem diante de nós. O gigante do desemprego, de uma enfermidade incurável, de um filho enveredando pelas drogas. O Brasil enfrenta hoje um gigante chamado ideologia do gênero. O Brasil enfrenta hoje um gigante chamado pedofilia. O Brasil enfrenta hoje um gigante chamado corrupção. O Brasil enfrenta hoje um gigante chamado vergonha nacional. Nós não acreditamos mais nas instituições, nos órgãos públicos.
Quando eu era adolescente, eu ouvia dizer assim: decisão do Supremo cumpre-se, não se discute. Hoje o Supremo Tribunal Federal decide questões semelhantes, iguais, de forma diferente ao sabor das circunstâncias. Nós não confiamos mais no Supremo Tribunal Federal. Nós não confiamos mais no poder legislativo. Nós não confiamos mais no executivo. Temos um presidente com 97% de rejeição. Só no Brasil acontece isso. Que gigante temos que enfrentar. Quantos gigantes? Enfrentamos o gigante do desânimo. Quando aquele gigante se apresenta diante de nós, nós dizemos: não podemos vencer, não podemos lutar. Somos como os israelitas, trememos nas bases. Eu lembro, quando chegamos aqui, nós estávamos reunidos naquela cabana de madeira. Meus irmãos, pessoalmente, eu gostava muito daquela cabaninha de madeira, eu achava tão aconchegante. Quantos irmãos estão aqui, é daquela época que o nosso templo era de madeira? Levanta a mão. Olha só. Era uma cabana de madeira tão aconchegante, era muito quente. Mas eu gostava daquele lugar, mas nós precisávamos sair da cabana, precisávamos construir. Vamos construir um templo nesse lugar. Mas era um gigante. Nós não tínhamos recursos, havia desânimo na liderança. A liderança dizia que eu era megalomaníaco. A liderança me chamava de Edir Macedo. A liderança me chamava de metido a besta. Era um gigante que precisávamos enfrentar. E nós estamos aqui hoje porque vencemos o gigante do desânimo. Não é verdade? Glória a Deus, alguém disse aqui. Tem gente convertida nesta igreja. Então, meus queridos irmãos, quando o rei Davi foi ao ribeiro e pegou 5 pedras lisas, eu quero pensar quais são estas 5 pedras lisas as quais nós vamos usar para enfrentar os nossos gigantes. A primeira delas é a preparação espiritual. Quando Davi foi lutar com o gigante não era para ele algo novo, algo inusitado, com que ele nunca tivesse se deparado antes. Não, antes ele lutara com um leão, antes ele lutara com um urso, e ele era um jovem, era um adolescente, corajoso, forte, musculoso, porque se não fosse forte, não venceria o leão. Então os jovens que gostam da academia, continuem lá, viu? Jovens que gostam de correr na litorânea, continuem correndo, levem um pastor, convidem-no, para ele correr com vocês. Davi era um jovem preparado, corajoso, sangue frio. Aquele jovem que enfrentou um leão não teria medo de enfrentar um gigante. E o medo é um dos maiores impedimentos para enfrentarmos os gigantes da nossa vida. O medo é o contrário da fé. E nós precisamos, com Davi, aprender a estar preparados. A segunda pedra que nós precisamos usar é a pedra da coragem. O cristão precisa ser corajoso. Vocês devem ler na sua Bíblia, porque na minha Bíblia eu encontro, que no céu não entrará gente covarde. Quanto aos tímidos, quanto aos covardes, o seu lugar será o lago de fogo. Os crentes precisam ser destemidos, corajosos, que enfrentam as batalhas da vida. Cristão precisa ser corajoso. E nós somos chamados também de protestantes, e protestante protesta.
vai à luta. Não fica parado esperando as coisas acontecerem. É preciso coragem, determinação. Mas, pastor, eu estou com medo. E quando nós temos medo, a experiência diz que precisamos enfrentar os nossos medos. Eu vi uma história há muitos anos, que a morte decidiu visitar uma cidade. Mas ela, assim, muito ética, muito correta, mandou avisar os moradores daquela cidade que ela iria passar tal dia e tal hora. E que ela iria matar todo mundo. Mandou avisar. E aí as autoridades da cidade resolveram formar uma comissão, um grupo de trabalho. Vamos marcar uma audiência com Dona Morte, vamos pedir clemência, misericórdia. Vamos lá, fizeram uma comissão e foram visitar a Dona Morte. Dona Morte, não faça isso não. Não mate a todos. E a Morte disse, tá bom, eu não vou matar todo mundo não, mas vamos manter o seguinte, o acordo está feito, eu vou passar tal dia e vou passar tal hora. E eu vou matar apenas 10. De toda a população, eu vou matar apenas 10. Vocês entenderam? Entendemos. É melhor do que todo mundo. E eles voltaram e anunciaram à população nas redes sociais, né? Para avisar hoje tem que ser nas redes sociais. Avisaram a todos. A morte vai passar tal dia e tal hora e vai matar 10. E no dia determinado, a morte passou e fez um estrago na cidade. Morreu gente demais. E os que sobreviveram se levantaram, formaram uma nova comissão e foram falar com ela. A senhora não cumpriu o que prometeu? Cumpri sim. Eu passei no dia e na hora que eu havia determinado, mas a senhora disse que iria matar só 10. Eu só matei 10. Os outros morreram de medo. Às vezes nós somos como o peru no Natal, morremos de véspera. O gigante é tão grande que a gente se apavora e morre, pula da ponte antes. Nós precisamos aprender a enfrentar os nossos temores. O medo é vencido pelo amor. Aquele amor que levou Jesus ao Calvário. Vocês acham que Jesus não teve medo? Vocês acham que Jesus não se angustiou no Getsemane? A sua angústia foi tão grande que o doutor Lucas, o médico amado, diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíram sobre a terra. E este é um fato perfeitamente verossímil, a ciência comprova isso. Uma pessoa tomada de grande angústia, de grande pavor, faz com que seus poros se dilatem. E o seu suor, misturado à hemoglobina, substância corante do sangue, cai como se fosse sangue. Uma expressão grega chamada hematidrose. Portanto, o que aconteceu com Jesus no Getsemane foi perfeitamente possível, verossímil, cientificamente provado. Ou seja, Jesus lutou no Getsemane, lutou em agonia. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus lutou em agonia. Mas o amor pelos homens, o amor pelos pecadores foi tão grande que o amor superou a angústia, que o amor superou o temor, que o amor superou a tristeza. E é por isso que a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você quiser uma definição de amor, não vá para o dicionário. Olhe para a cruz. Amor que se sacrifica.
uma mãe levou sua criança de 12 anos para visitar um circo na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. E a criança lá ficou olhando os animais na cela, e sem que a mãe, e às vezes as crianças cegam os pais, né? Sem que a mãe percebesse, aquela criança abriu a jaula do leão e entrou na jaula. Quando a mãe viu, a filha estava dentro da jaula do leão, olhando para a cara do leão. A mãe não teve dúvidas. Entrou feito uma tromba na jaula do leão, puxou a filha, fechou a porta na cara do leão e caiu desmaiada. O amor fez com que ela superasse o seu medo. O amor é vencido, o medo é vencido pelo amor. É por isso que o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Agora, jovens, cuidado, hein? Vocês que gostam de enviar mensagens para suas namoradas, para os seus namorados, e gostam de enviar textos bíblicos, versículos bíblicos, um jovem enviou para a sua noiva, ele queria enviar para a sua noiva um versículo bíblico numa carta de amor, apaixonada. Ele queria colocar esse texto: no amor não existe medo. Mas na hora de colocar referência bíblica, ao invés dele colocar 1 de João 4,18, ele colocou João 4,18. E quando a noiva foi procurar a referência bíblica, dizia assim: porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Então, cuidado quando forem mandar as referências bíblicas. Mas o fato é que no amor não existe medo. Quem ama, enfrenta. Quem ama, sacrifica. E o medo é vencido pela fé. O medo é vencido pela fé. O contrário da fé não é ceticismo, não. O contrário da fé não é a incredulidade, não. O contrário da fé é o medo. E nós precisamos enfrentá-lo. Pastor Rubens Lopes, de saudosa memória, foi considerado o príncipe dos pregadores batistas brasileiros. Em homenagem àquele grande orador, eu dei o nome ao nosso programa de televisão a um livro de crônicas do pastor Rubens Lopes, Um Pouco de Sol. É evidente que eu não posso me comparar a Rubens Lopes. Guardadas as devidas proporções, Rubens Lopes foi um orador extraordinário, um homem de Deus. Mas eu quis homenageá-lo dando o nome do nosso programa de televisão a um dos livros dele, Um Pouco de Sol. Não sei quantos aqui já leram. Mas o Rubens Lopes conta em um dos seus livros, não sei se exatamente neste que eu relatei aqui, ele disse que ele estava atravessando com a sua filha caçula, atravessando uma grande avenida em São Paulo, e o trânsito assim muito agitado, e não havia meio-fio, e a avenida era muito larga, e ele muito preocupado para chegar do outro lado, na calçada, e tentando atravessar rapidamente, segurando as filhas, segurando na mão do seu papai. E quando ele conseguiu chegar do outro lado, quando ele estava no meio da avenida, a filha disse assim: papai, veja aquela casa, tem 13 andares. Aquela criança estava tão segura, segurando a mão do seu papai, que teve tempo de contar quantos andares havia no edifício que havia à sua frente. Ela não estava preocupada com os carros que passavam, porque ela estava segurando na mão do seu papai.
O medo é vencido pela fé. E Davi enfrentou o gigante, porque ele era corajoso. Assim devem ser os crentes em Cristo, enfrentar os seus temores. Mas Davi era corajoso, mas ele confiava em Deus. Ele não foi lutar contra o gigante de Golias dizendo: eu vou lutar em nome do rei Saul. Eu vou lutar em nome do Deus dos exércitos a quem ele tem afrontado. Lembre-se disso. Você não está sozinho nas suas lutas. O Senhor luta as nossas batalhas. Nós não estamos sozinhos nunca. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Vamos lá, meus irmãos, pelo menos esse versículo vocês sabem. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu não preciso pedir: Senhor, fica comigo, porque Ele já está, é redundante. Ele já está. Eu não preciso pedir a presença dEle na minha vida, porque Ele está, sempre estará. Davi confiava em Deus, confia em Deus as suas batalhas, confia ao Senhor. Quando tudo parecer difícil, não há uma luz no final do túnel, não há uma solução à vista, confie naquele Deus que fez com que Davi vencesse o leão, vencesse o urso, e poderia vencer, consequentemente, aquele gigante. Uma quarta pedra, a penúltima pedra, é que Davi usou aquilo que ele conhecia. Davi usava funda. E sem funda, a fé afunda. Use as armas que você conhece, que você dispõe. Não use as armas alheias. O rei Saul colocou aquela armadura nele e disse: eu não sei usar isso, eu não sei andar com isso. Ele foi usar aquilo que ele sabia, funda e as pedras. Instrumentos tão simples, mas olha, era uma arma mortal. A Bíblia nos diz que no exército de Israel haviam 700 soldados canhotos que acertavam num fio de cabelo usando funda. Eram a tropa de elite do exército de Israel. Tropa de elite, tem até aquela musiquinha. O exército de Israel havia uma tropa de elite, peritos, experts, snipers. Use as armas que Deus lhe colocou. Use seus dons, use seus talentos. A fé é de origem dinâmica. Deus quer fazer algo em nós, mas através de nós. Não fique esperando as coisas acontecerem de olhos espetados no céu, esperando que Deus mande um anjo. Senhor, eu quero emprego, eu quero emprego, eu quero emprego. Aí você fica em casa tocando violão, esperando que Deus mande um anjo bater a sua porta. Foi aqui que pediram um emprego? Você pede um emprego e distribui seus currículos. Vá à luta. E aquilo que Deus tem de melhor para você vai chegar. Mas faça a sua parte. Quando Lázaro morreu, que Jesus chegou diante do túmulo, havia uma grande pedra lá. Jesus poderia ter mandado a pedra sair do caminho. Pedra, sai do caminho. Talvez ele pudesse usar aquele poema de Drummond: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, mas era uma grande pedra. E o Senhor disse aos homens que estavam ali: tirai a pedra. Jesus não faz aquilo que nós podemos fazer. Não fique esperando as coisas acontecerem. Vá à luta, enfrente seu gigante. E finalmente, tome a iniciativa. Seja o melhor guerreiro que você possa ser. Prepare-se. Ontem,
Aqui nós tivemos um culto de ação de graças e uma mãe, membro dessa igreja, me procurou e disse: pastor, meu filho vai fazer o Enem e eu queria que o senhor orasse pela aprovação dele. O senhor pode orar? Posso, venha cá. E aí eu orei assim, ontem mesmo, lá na reunião, na hora do coffee break. Eu disse: Senhor, se este teu filho estudou, abre as portas, que ele seja bem sucedido, mas se ele não estudou, cacete nele, Senhor. A mãe não gostou, não veio nem hoje aqui. Eu vou orar para alguém ser aprovado se não estudou, mas esse jovem é estudioso e ele vai ser aprovado. O sujeito não estuda e quer que o pastor ore pela aprovação. Deus não é irresponsável colocar um mau elemento na praça. Estude. E não precisa usar o domingo para estudar. O pastor desta igreja nunca pegou num livro para estudar num domingo. Porque eu sempre entendi que o domingo é o dia do Senhor. Nunca. Você tem 7 dias na semana. Um é o do Senhor. Estude os 6. Eu acordava todos os dias às 4 horas da manhã para estudar. Todos os dias. E quando eu fui para o seminário do Norte, o lugar que eu mais gostava do seminário era a biblioteca do seminário. Era lá o meu passatempo. Era lá que eu tinha que me preparar. Para não dizer bobagem em nome do Senhor. Prepare-se. Seja o melhor possível. Enfrente os seus gigantes. Davi lutou em nome do Senhor. E ele nos ensina que os gigantes estão aí para serem vencidos. Para serem vencidos. Saia daqui hoje. Que o Senhor esteja decretando a vitória na tua vida. Que você possa enfrentar e vencer os seus gigantes. Amém?